A sabedoria em Provérbios. Dia 3 de novembro, leitura de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, no capítulo 3, nos fala a respeito dos benefícios de buscarmos a sabedoria. Provérbios 3 também nos fala a respeito do favor do Senhor. O favor do Senhor acontece quando nós fazemos a nossa parte e nós obtemos resultados extraordinários, resultados surpreendentes, resultados incríveis, resultados que não estava no nosso cálculo. No Salmo 127, no versículo 1, está escrito que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. E é justamente essa ideia do Salmo 127 de que não adianta uma pessoa exercer muitos esforços, porque mesmo com todos os seus esforços, ela pode, se não tiver a bênção do Senhor, vir a fracassar. Mas aquele que, além de ser diligente e fazer tudo o que é necessário e honra a Deus, colhe mais. Tanto que o próprio Salmo 127 fala que inútil será para vós comer o pão que penosamente granjeastes. Ou seja, comer o pão que de maneira dificultosa vocês plantaram, porque aos seus ele o dá enquanto dormem. Ou seja, aqueles que seguem a ele recebem a multiplicação, mesmo quando estão dormindo. Então, Provérbios, capítulo 3, mostra os benefícios de recebermos a sabedoria, de lutarmos para ter sabedoria. Ontem, quando nós lemos Provérbios, capítulo 2, nós vimos que é necessário se esforçar para conquistar a sabedoria. Aqui no capítulo 2, nos versículos 1 ao 5, nós vemos: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, nós precisamos aceitar, receber a palavra do Senhor e esconderes contigo os meus mandamentos. Não basta apenas aceitar, é necessário aceitar, procurar conhecer e esconder os mandamentos. 2. Para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ficarmos atentos para conhecer a sabedoria e inclinar o nosso coração para receber o entendimento. Ainda precisamos, no versículo 3, clamar por entendimento e por inteligência, alçar a nossa voz, o que significa que precisamos pedir a Deus constantemente, todos os dias: derrama sobre nós a tua sabedoria, derrama sobre nós o entendimento e a inteligência. E 4, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, ou seja, se fizermos garimpagem, seleção, escolha daquilo que estamos vendo, assistindo, ouvindo, com quem estamos conversando, com quem estamos nos relacionando, como aquele que busca o ouro faz o garimpo, selecionando e jogando fora o que não presta. Se buscar dessa forma a sabedoria como a tesouros escondidos. 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, vamos entender o que significa reverência a Deus e vamos achar então o conhecimento de Deus. Como nós lemos nesses 5 versículos ontem do capítulo 2, nós precisamos realmente buscar a sabedoria para que possamos experimentar os seus benefícios. E no capítulo 3 ele fala sobre isso, sobre os benefícios da sabedoria.
Então vamos ler aqui quais são os benefícios. Número 1, versículo 1, Provérbios 3:1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Veja que o versículo 1 aqui, ele reforça o que nós lemos ontem, em Provérbios 2. Ele fala, depois que você alcançou o conhecimento da lei do Senhor, não se esqueça disso. Tem muitas pessoas que começaram bem, receberam a palavra e durante uma etapa da vida caminharam bem, mas em algum momento se esqueceram dela. Quantas pessoas começam e dizem: eu fui um cristão durante 20 anos, mas de repente apareceu aquela pessoa na minha vida e quando eu vi, eu tropecei. Quantas pessoas dizem: eu relaxei no meu relacionamento com Deus e de repente resolvi fazer as coisas da minha própria cabeça, da minha própria maneira, e agora eu estou aqui. E estão hoje no fundo do poço. Por isso que o versículo 1 fala: Filho meu, não te esqueças da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é guardar todos os dias, por toda a vida, de maneira constante, sendo persistente, perseverante, renovando diariamente o seu relacionamento e comunhão com Deus e com os seus mandamentos. Guarde os mandamentos. Se você recebeu hoje, nessa semana, algum convite, alguma proposta, se você está sofrendo alguma tentação que pode estar levando você a pensar em fazer algo errado, repense. Não te esqueças da lei do Senhor. Guarde os mandamentos dele. Porque, 2, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quando nós guardamos os mandamentos, nós recebemos vida longa, mas não é apenas anos de vida. São anos de vida longa com paz. Ele fala, te acrescentarão anos de vida e paz. De que adianta uma pessoa viver muitos anos e viver carregada de dores e sofrimentos? O que vale é uma vida abundante. O Senhor disse, e eu vim para vos dar vida e vida com abundância. E paz. Versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Benignidade significa ter a inclinação de fazer o bem. Fidelidade vem de fides, que significa confiança. É a qualidade de ser alguém confiável. Quando o versículo 3 fala, não te desamparem, a benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço e escrevas na tábua do teu coração, porque assim, versículo 4, você vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Esses dois versículos, o 3 e o 4, estão dizendo que você tenha uma inclinação para fazer o bem, que é a benignidade. Sempre esteja inclinado a realizar o bem e sempre esteja inclinado para ser alguém que tem fides, que é confiável, que as pessoas podem confiar em você. Se você puser isso no teu pescoço, atar ao pescoço, significa que você vai ser sempre assim. Escrever isso na tábua do coração significa ser com certeza alguém benigno e fiel. Quando você é assim, você vai achar a graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Isso significa Deus vai olhar para você e vai honrá-lo, vai honrá-la. Ele vai dizer: esse homem, essa mulher, é alguém como eu, que se inclina apenas para o bem e que é uma pessoa fiel e confiável. Quando você age assim, você agrada ao Senhor. Você vai achar graça, você vai ser honrado. O Senhor vai olhar para você e vai amar a você. E quando Deus nos ama, Ele nos protege de todo mal. E você vai achar graça
e bom entendimento aos olhos de Deus e também dos homens. Os homens as pessoas vão querer estabelecer relacionamentos com você. Você vai ter mais contratos, mais amigos, mais acessos a mais pessoas, e isso vai te abrir mais oportunidades. Todas as pessoas gostam de pessoas que são confiáveis e que praticam o bem. Se você se relaciona com alguém que um dia te enganou, agiu com maldade, ou que foi infiel com você, com certeza você não vai dar uma segunda oportunidade de um contrato, de um relacionamento, ou de manter essa pessoa no seu círculo de amigos. Então, aquele que age sendo mau e desleal, infiel, só vai se inclinar para a morte. Versículo 5, estamos falando no capítulo 3 dos benefícios da sabedoria. Então, no versículo 2, já vimos os primeiros benefícios. Teremos vida longa e vida abundante com paz. Segundo, se guardarmos a benignidade e a fidelidade, nós seremos reconhecidos por Deus e pelos homens. Agora, o versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque, versículo 8, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Os versículos 5, 6, 7 e 8 nos falam: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Nós temos limitações quando criamos os nossos planos. Mas se confiamos no Senhor de todo o nosso coração, Ele estabelece os nossos pensamentos. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9, nós lemos que: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são melhores do que os vossos caminhos. Então, melhor é confiar no Senhor de todo o coração e colocar os nossos pensamentos e os nossos caminhos diante dele, ao invés de confiarmos no nosso próprio entendimento. Porque os pensamentos do Senhor, como disse o profeta Isaías, no capítulo 55, versos 8 e 9, é mais alto que os nossos pensamentos e os caminhos dele são melhores do que os nossos caminhos. Em Provérbios, capítulo 16, no versículo 3, está escrito: confia os teus planos ao Senhor, e ele estabelecerá os teus pensamentos. Quando você põe os teus projetos, todos eles, diante do Senhor, ele põe nos seus pensamentos, no seu pensamento, para que você tenha clareza em relação a cada decisão que precisa ser tomada. Versículo 6, quando fala assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, significa que se você sempre reconhecer Deus em tudo, aquilo que está torto, aquilo que começou errado, aquilo que está indo para um lado que não está muito certo, o Senhor colocará as mãos e endireitará. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, significa não pense, eu sei o que estou fazendo. Reverencie ao Senhor. No capítulo 2 nós acabamos de ler, versículo 1 até o versículo 5, que o temor ao Senhor significa ter extremo respeito a Deus. Acabamos de ler ali em Provérbios 2 como entender o temor ao Senhor, seguindo aqueles passos, guardando os mandamentos, inclinando os ouvidos para
e atentando com o coração, clamando por entendimento, erguendo a voz, pedindo inteligência e buscando como prata e como tesouros escondidos a sabedoria. Então entendemos o que é o temor ao Senhor e aparta-te do mal, porque isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então isso nos dará o livramento. E se existe alguma situação ruim, como algum tipo de... Ele faz uma metáfora, ele faz uma comparação. Remédio usamos quando estamos doentes. Então, se ficarmos em alguma situação ruim, o Senhor trará a resposta, a solução, o remédio que nos dará o livramento. Será medula para os teus ossos. A medula fala a respeito da parte mais interna do nosso corpo. O Senhor cuidará dos mínimos detalhes da nossa vida se confiarmos nele dessa forma. Versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Os versículos 9 e 10 nos falam a respeito das primícias de toda a nossa renda. As primícias correspondem aos dízimos que nós entregamos a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 10 nos fala: Trazei todos os vossos dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento, e fazei prova de mim. Depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e vos derramar uma bênção que dela advenha a maior abastança. Então, muitas pessoas reclamam dessa questão dos dízimos e das ofertas, como se isso fosse uma exigência dos pastores ou da igreja, mas as primícias estão na palavra de Deus. Elas não são petições de pastores. Pode ser que existem alguns pastores, e eles existem, que usam esse dinheiro de maneira indevida. Eles existem, sim, mas o compromisso que nós temos quando devolvemos o nosso dízimo não é com os homens, é com Deus. Uma parcela daqueles recursos, no caso daqueles que furtam os dízimos, vai para o sustento da obra de Deus. Pessoas estão sendo abençoadas, ouvindo a palavra, ouvindo e participando dos cultos e recebendo salvação. E quando honramos ao Senhor com a nossa fazenda, ou seja, com aquilo que temos e com as primícias de toda a nossa renda, os dízimos não são apenas sobre uma parte da nossa renda, mas é sobre tudo que recebemos. Então estamos colaborando com o reino. E o Senhor se agrada, e é Ele que promete que derramará as bênçãos. Veja que o versículo 10 fala: Se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Isso é uma promessa que não é do homem, é uma promessa do Senhor. Tanto que quando você lê Malaquias capítulo 3, no versículo 10, está escrito que depois que você devolve o dízimo, você deve fazer prova do Senhor. Ele diz no texto: Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Quem pode abrir a janela? Apenas aquele que está do lado de dentro. Só Deus pode abrir a janela do lado do céu, para que sejam derramadas as bênçãos sobre a nossa vida. Então, a questão dos dízimos, das primícias, primícias fala a respeito da primeira parte. Quando nós recebemos e já entregamos a primeira parte, nós estamos mostrando que temos temor ao Senhor, que o reverenciamos, que temos Ele em primeiro lugar em nossa vida e a gratidão a Ele acima de tudo. Procure um lugar em que você conheça a vida dos líderes e dos pastores, em que você tenha confiança e tranquilidade para que você possa colaborar com o reino de Deus. Não pense mal a respeito
das pedidos de dízimos e ofertas, mas pense, esses recursos serão usados para manter a conta de luz, de água, dos bancos, também a remuneração dos pastores que vivem em dedicação e tempo integral, que vivem para ler a palavra, orar, buscar a Deus e interceder pela sua vida. Se você tem algum tipo de discordância do ministério integral, o ministério integral são as pessoas que vivem exclusivamente para a obra. Então procure uma igreja que tenha o ministério em que as pessoas são bivocacionadas. O ministério bivocacional é aquele ministério em que os pastores fazem a obra, mas eles também têm de ter um trabalho secular. Tem muitas igrejas que são bivocacionadas. Os pastores têm as suas profissões, são médicos, advogados, empresários, e estudam a palavra e também conhecem o reino e cuidam do ministério. Então, veja, aquilo que está relacionado à sua confiança e procure um lugar, mas tenha isso na mente. Vou colaborar para que exista um espaço onde as pessoas podem crescer e conhecer a Deus. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Os versículos 11 e 12 nos falam dos benefícios da sabedoria da correção. Receba a correção de Deus, porque se você recebe a correção, você é filho. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 5, 6 e 7 ali, nos dizem que nenhuma repreensão e disciplina é agradável quando está sendo aplicada, mas depois produz frutos de justiça naqueles que nela são exercitados. E lá em Hebreus, ainda no capítulo 12, está escrito que se nós aceitarmos a correção, seremos filhos. Mas se não a aceitamos, então somos bastardos. Aquele que é filho aceita a correção do Senhor, aceita a repreensão de Deus e recebe a Deus como Pai. Receba a correção, porque a correção vem para o nosso bem. Versículo: muitas vezes você começa um projeto e ele não dá certo. Não fique triste com isso. Pergunte a Deus: o Senhor quer que eu prossiga nesse caminho ou não? É melhor que ele não dê certo agora e que você mude a rota e o Senhor endireite os seus caminhos, do que você prosseguir e quebrar a cara depois. Você estava namorando alguém, de repente não deu certo? Eu já vi pessoas dizerem: Deus não me abençoou. E depois que a pessoa que saiu se casou com uma outra pessoa, essa outra pessoa com quem ela se casou acabou sofrendo uma traição. E só depois essa pessoa conseguiu olhar e dizer: graças a Deus, eu recebi um livramento. Porque a pessoa que trai a outra pessoa, ela trairia ela também. Então ela pôde entender, essa pessoa não tem a fidelidade como um princípio na vida dela. E quem é infiel com uma pessoa tem uma tendência a ser infiel com você também. Prestar atenção em relação às atitudes que as pessoas tomam mostra o caráter que elas têm. Versículo, então, preste atenção no seu círculo de amigos. Veja como as pessoas são. Elas tendem a reproduzir o que fizeram com as outras pessoas com você também. Quem fala mal da outra pessoa, fala mal de você também. Versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. 14. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que ouro mais fino. 15.
mais preciosa é do que os rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. 16. Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Veja que esses versículos 13 a 16 nos falam que é melhor você ter sabedoria e conhecimento. Tem muitas pessoas que lutam para conseguir riquezas terrenas, mas as riquezas terrenas, elas podem ser perdidas. Você pode receber uma herança e perder tudo de repente, mas quem tem sabedoria e quem tem conhecimento consegue usar a sabedoria e o conhecimento para resgatar e recuperar tudo o que perdeu. Com a sabedoria, você pode começar um negócio do zero 10 vezes. Com o conhecimento, você pode recuperar tudo que você perdeu. Podem carregar de você as suas riquezas. Mas a pessoa que levou as suas riquezas, como por exemplo um ladrão, ele só sabe furtar e roubar. Mas aquele que construiu um negócio, ele sabe como começar a construir outro e prosperar. Então, melhor é você buscar a sabedoria e o conhecimento, porque vale mais do que dinheiro, e o versículo 16 fala que haverá aumento de dias na sua mão direita. Você vai ter longevidade, e na sua mão esquerda você alcançará as riquezas e a honra. Para ter uma vida longa, a sabedoria e o conhecimento é importante. Sabedoria traz vida longa em vários aspectos. Primeiro, você não entra em contenda e em discussão, então você não corre o risco de sofrer algum tipo de violência física. Segundo, aquele que tem sabedoria sempre busca Deus e recebe os livramentos de Deus. Terceiro, aquele que tem sabedoria cuida da sua alimentação, pratica atividades físicas, cuida do seu corpo. Pode parecer que o cuidado com o corpo é uma questão de vaidade, mas quem come de tudo com um monte de açúcar e em excesso acaba perdendo a sua vida. Pode ter diabetes e ter uma velhice muito ruim porque não cuida da sua alimentação. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de cuidado com o corpo físico para que você tenha uma boa velhice. Do que adianta na velhice ter dinheiro e não poder comer, porque exagerou durante muitos anos sem ter cuidado com a sua alimentação? Provérbios, capítulo 23, só para se ter uma ideia, existe um capítulo de Provérbios, o capítulo 23, que fala só sobre comilança, que o comilão e o beberrão nunca prosperarão. Na sua esquerda existem riquezas e honra. Você vai receber riquezas. Riquezas não é só dinheiro. Quando você tem saúde, quando você tem relacionamento com Deus, você tem riquezas. Riquezas na saúde são riquezas que permitem que você tenha uma boa vida. Riquezas espirituais, relacionamento com Deus. E honra. Você será honrado pelo Senhor. Versículo 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias. Aqui ele continua falando da sabedoria e do conhecimento. Os caminhos da sabedoria e do conhecimento são caminhos de delícias, e todas as suas veredas trazem paz. Então, o caminho de cuidar da alimentação, o caminho de cuidar de não ser viciado em nenhuma bebida, em nada que carregue o seu tempo e a sua vida, são caminhos de delícias, são caminhos bons, e todas as suas veredas trazem paz. Você terá uma velhice com força, você terá uma velhice independente de medicamentos, porque você terá plena saúde, você terá uma velhice com paz, porque o seu relacionamento com Deus estará em dia. Você não ficará tenso, preocupado, aflito, mas ficará com paz. Versículo 18: é a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Então, quem segura em sabedoria e conhecimento é como alguém que tem uma árvore de vida. São felizes aqueles que retêm, aqueles que conservam, aqueles que se mantêm todos os dias buscando sabedoria e conhecimento. 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra,
preparou os céus com inteligência. 20. Pelo conhecimento dele se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Os versículos 19 e 20 falam que o próprio Deus faz as coisas usando sabedoria. Foi com a sabedoria que ele fundou a terra, preparou os céus com inteligência, e foi pelo conhecimento dele que ele fendeu os abismos e as nuvens destilam orvalho. O próprio Deus usa sabedoria, inteligência e conhecimento. Se o próprio Deus, que criou todas as coisas, faz tudo com sabedoria, com inteligência, inteligência nos fala a respeito de usar a força. Só é inteligente aquele que dedica tempo para meditar e pensar a respeito das coisas. O inteligente não nasce inteligente. Ele é aquele que vasculha, ele gasta tempo em realizar leitura, em ficar investigando, em escolher bem os amigos, para não ficar falando bobagens e tolices, mas para ficar usando sempre a sua mente. O propósito do inteligente é sempre receber informação, ter curiosidade, saber das coisas. Então Deus preparou os céus com inteligência, e pelo conhecimento dele é que ele realiza o quê? Ele fendeu os abismos e as nuvens destilam orvalho. O próprio Deus usa a sabedoria. Então, se o próprio Deus usa sabedoria, inteligência e conhecimento, nós não faremos uma busca também de sabedoria, inteligência e conhecimento? Pense nisso. Versículo 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Ou seja, coloque os teus olhos com foco em ter sabedoria, inteligência e conhecimento. Não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. 22. Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Vida para a nossa alma, porque nós teremos paz e tranquilidade, como o próprio versículo 16 diz aqui. Nós receberemos longevidade, aumento de dias na mão direita, e na esquerda alcançaremos riquezas e honra. Receberemos caminhos de delícias e de paz. Teremos a nossa vida como árvore de vida. Se preservarmos o nosso caminho em buscar sabedoria e conhecimento. Versículo 23. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. 25. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. 26. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. 27. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Quando você pode realizar o bem para alguém, realize agora. 28. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. 29. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Por quê? Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Sinceros são aqueles que falam com Deus sem cera. A palavra sincero vem de sem cera. As pessoas colocam cera para tapar as frestas, as trincas dos vasos. Então, ir até Deus e ser sincero é ir sem máscara, é abrir o coração a Deus. Se nós estamos com inveja, mágoa, raiva, ódio ou qualquer sentimento ruim dentro do nosso coração, vamos dizer a Deus: Deus, hoje eu acordei e pensei isso do meu próximo. Cobicei aquela mulher, cobicei aquele carro do meu vizinho, e eu confesso o meu pecado. Eu quero que o Senhor não permita que isso more em mim, que isso saia de mim. Seja
sincero diante de Deus e o Senhor lhe trará o livramento. 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Versículo 34 fala: Deus vai realizar justiça com relação aos que zombam da palavra dele. Ele fará a sua justiça. E 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Quem é louco é aquele que segue o lema: deixa a vida me levar. Quem segue esse lema, deixa a vida me levar, age como louco. Vai acabar em confusão. Não encontra a rota e o caminho certo. Mas aqueles que são sábios, aqueles que guardam a sabedoria e o conhecimento vão herdar a honra, porque quem guarda e conserva a sabedoria e o conhecimento todos os dias, em tudo que fala, em tudo que faz, em todos os seus relacionamentos, tem a rota certa, tem o caminho com clareza e recebe o favor do Senhor. Então, o capítulo 3 fala sobre os benefícios da sabedoria, sobre os benefícios de você buscar a sabedoria, sobre não confiar no seu próprio braço e na sua própria força e sobre não ter inveja a respeito daqueles que praticam o mal, sobre ver bem e contribuir, colaborar com o reino de Deus. E se você tem dificuldades com relação a dízimos e ofertas, faça uma oração a Deus, procure ser então generoso com alguém. Distribua uma cesta básica para alguém. O capítulo 3 aqui, ele tem relação com dar para o Senhor, e dar para o Senhor fala a respeito de obra. Mas existem aquelas pessoas que, diante de tantos pastores que trazem escândalos para a igreja, existem pessoas que perdem a fé e começam a ficar tristes quando esse assunto é falado. Se você é uma dessas pessoas, faça uma oração sincera e diga: Deus, eu não confio nesses pastores, mas eu assumo um compromisso em ajudar o meu próximo. Escolha uma ou duas pessoas que realmente precisem e que você sabe que a pessoa precisa, e que você possa colaborar e ajudar essa pessoa. Você pode, de repente, ajudar a pagar um curso preparatório para vestibular para o filho, para um sobrinho, para alguém. Diga a Deus: eu vou ajudar o meu sobrinho, eu vou ajudar uma pessoa aqui que a pessoa não tem condição, mas eu vou tirar uma parte do meu trabalho, da minha renda, do meu esforço, para honrar ao Senhor, colaborando e ajudando uma outra pessoa. Você pode comprar Bíblias, comprar uma Bíblia por mês e dizer: todo mês eu vou ajudar alguém, vou dar uma Bíblia para que essa pessoa conheça a palavra do Senhor. Porque assim você está fazendo a obra, você está sendo sincero, dizendo para Deus: Deus, eu não consigo, mas faça isso, colaborando com a obra, com o reino de Deus, de uma maneira que você saiba que você realmente está honrando ao Senhor. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor e Ele honrará a sua vida. Deus abençoe, a paz de Cristo hoje e sempre. Amém.